Salve, salve! Hoje mais um Pode Crer, o podcast do conhecimento. Hoje um tema bastante especial, porque a gente vai tratar de gestão, mas não é aquela gestão que estamos classicamente convencidos ou conhecedores de que ela exista, que é aquela gestão de patrimônio, que é aquela gestão de pessoas apenas. Hoje a gente vai conversar, um papo gostoso, leve, com uma amiga, secretária de Movimentos Sociais SERES. A SERES é uma secretaria nova criada pelo governador Rafael Fonteles, mas que lá atrás, no governo de Wellington Dias, era uma superintendência. Já, depois da vinheta. Pois é, como eu disse, conosco hoje uma secretaria cuja secretária é também uma pessoa muito especial. Uma secretaria nova, nem sabemos se em outros estados do Brasil tem, ela vai nos informar aqui hoje. E conosco, no centro da nossa conversa, do Pode Crer Gestão, a professora Núbia Lopes. Professora Núbia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui à disposição para dialogar e conversar um pouco sobre a nossa história e sobre o nosso trabalho. Muito bem. A nossa colega Núbia, ela é professora de formação. Fez História na Universidade Estadual do Piauí, mas um pouco antes, ou até durante esse processo, ela se consolidou como uma figura renomada em Teresina, no Piauí, como ativista dos direitos humanos. Ela sempre buscou as causas que são dos outros, como se dela fosse, e acabaram sendo causa dela também. E com essa trajetória, ela entrou na Superintendência de Movimentos Sociais, depois essa superintendência avançou para um grau de secretaria, e hoje ela é a secretária. Quem é Núbia Lopes? De onde vem? Me conta um pouco da sua história de raiz, de vida. Núbia Lopes, o meu nome raiz, né? Raimunda Núbia Lopes da Silva. Eu sou filha de João da Silva Lima e Maria Nírice Batista Lopes. Meu pai é trabalhador rural, né? Eu nasci no interior de Água Branca, na época, que era Baixão do Coco, que hoje é interior de Lagoinha. Baixão do Coco. Baixão do Coco. E minha mãe, né, ali naquele primeiro momento, quando eu era criança, ela trabalhava em casa, porque quem trabalha em casa, não costumo dizer dona de casa, mas quem trabalha em casa, que chama a mãe, né, que cuida dos filhos, das coisas do lar, trabalha muito, né? Muito mais do que muito mais. A maioria que trabalha fora. E depois, daí ali a minha infância, a minha primeira escola lá no Baixão do Coco, lá não tinha escola, então os meus primeiros anos de estudo foi na casa de uma professora, né, a professora Jesus, onde a gente levava a cadeirinha na cabeça, né, com o lápis e o caderno. Essa imagem ela ficou muito na minha memória. E eu peguei um pouco aquele tempo de que, quando você não acertava, tinha, né, a história da palmatória? Da palmatória. Eu nunca fui para o milho, né? Mas a história da palmatória eu peguei um pouquinho. Mas também bateu também. Mas eu era pequena também naquela época, mas como era uma sala que era multisseriado, né? Então eu via mais os meus colegas, né, do que eu, porque eu era pequenininha na época. Depois eu fui estudar em Água Branca, né? Fiquei na casa dos meus tios ali com 6, 7 anos, muito nova. E quando eu aprendi a andar de bicicleta, logo ali de 6, 7 anos, 7 por aí, eu comecei a ir todos os dias para Água Branca, estudando no colégio Moceu Bozon, a escola Moceu Bozon, que hoje é um centro de educação integral, Moceu Bozon, que fica em frente à igreja em Água Branca. Então, todos os dias eu ia do Baixão do Coco lá para a escola, né, Moceu Bozon, ali estudar, né? E toda a minha trajetória tem muito a ver, as mudanças na minha vida, as transformações, têm muito a ver com a educação, porque por conta da educação, meu pai comprou uma casa em Água Branca, uma casinha para poder a gente morar lá. Ele continuou trabalhando no interior, mas a gente, né, eu com meus outros irmãos já para estudar. Nós somos 6, né? Vivos 5. E aí, para adiantar um pouco, né, eles, na verdade, eles tiveram a oportunidade de já estudar ali na própria cidade por conta
né, dessa minha história do estudo. Papai sempre preservou muito com a mamãe essa questão do estudo. Valorizava E ela muito. valorizava. E ela me ajudava muito nas tarefas, a questão da alfabetização. Ela é analfabeta, né? Então, para mim, eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque até hoje eu não sei como é que ela me ensinava, mas ela me ensinava e eu aprendia, né? Olha aí. Igual as duas, né, ali juntas. E aí, depois, terminando toda o ensino médio, na época o ensino médio, né, era o segundo grau. Quando terminou a parte do primeiro grau, não, do ginásio não tinha ensino médio. Naquela época, década de 80, né, 80 mesmo, 80, que foi bem a história, não tinha ensino médio. Tinha Teresina, Picos, e como eu tinha um tio que morava em Picos, era bancário, casada com a servidora pública do IAPEP, aí a minha mãe permitiu que eu fosse morar com eles para poder estudar. E lá eu fui fazer o primeiro ano do ensino, era para fazer pedagógico. Então, era um primeiro ano normal, e depois o segundo e o terceiro, e depois tinha o quarto ano adicional, né? E aí foi um ano muito difícil, porque eu não queria sair de perto dos meus pais, foi a primeira vez, e foi assim, de ir ficar lá em Picos, né? Então, eu chorava todo dia para voltar para casa, achava o Picos horrível. Hoje eu gosto de Picos, mas naquela época eu achava muito quente, achava muito estranho, não conhecia as pessoal pessoas. de Picos que vai nos ver, nos escutar, entenda que ela achava. Hoje ela tem hoje especial por Picos. Tenho sim, tem, inclusive familiares lá e tudo mais na época. E hoje ainda. E aí, foi um ano, esse 82 por aí, foi um ano muito desafiador, né? Porque eu aprendi muito ali a me virar, né? A conviver com outras pessoas, e aquela saudade, aquela vontade de voltar para casa. Terminado aquele ano, eu lembro que meu tio foi transferido para Teresina, veio. E aí, nessa transferência, eu consegui também vir transferida para o Instituto de Educação. Então, o segundo e o terceiro... O seu tio acabou transferindo você também seus projetos e sonhos. Exatamente. Aí eu vim para Teresina. Aqui eu cursei o segundo e o terceiro ano da escola do Instituto de Educação. E aí logo ingressei também no quarto ano adicional também, que naquela época eu tinha. Mas no terceiro ano, eu já prestei concurso, foi na época do governo Hugo Napoleão, foram 400 vagas, ali terminou o curso, e em novembro ali eu estava ali assistindo, né, a televisão, e ali no Jornal das 7 apareceu que tinha um concurso. Aí eu já me inscrevi, estudei muito, né, ali naquele período, e realizei, minha meta era pedindo a permissão de Deus para ser entre as primeiras, né? Porque as primeiras ainda iam ser contratadas no mesmo ano, as outras 200 vagas no ano seguinte. E eu precisava muito, né, para me ajudar e ajudar a minha família. E aí deu certo, né? Eu fui aprovada. E outra coisa que na época as pessoas tinham era muito aquela questão de conhecer alguém, um padrinho político e tudo, e eu não tinha nada disso. Então, eu tinha que estudar e que passar mesmo. Seu padrinho ia ser mesmo a sua competência. Exatamente. Deu certo, eu fui aprovada. No dia 13, no dia 12 um dia antes do dia 13, né? Dia 12 de abril, eu assumi aqui no Disseu Arco Verde, na unidade escolar Francisco Falcão, minha primeira turma, um segundo ano, repetente, né? Ali dos alunos ali que tinha a história dos repetentes. E eu peguei uma turma assim. Os professores, aliás, os alunos apaixonados pela professora, que estava se afastando para fazer um tratamento de saúde, e eu tive um desafio muito grande, que foi conquistar aquela turma. E o desafio maior ainda é que, quando você chega na sala de aula, você percebe que parece que tudo que você estudou, nos anos de estudo, que você se preparou, de didática, de tudo, você chegou ali, aí te entregam. Na época, entregava a caixa de giz com apagador e a caneta para fazer. A caneta não, a esponja. A esponja não, apagador, mas tinha também o de fazer a chamada, né? Que caderneta. Pronto, era isso. Caderneta, lista. Isso. E aí, pronto, eu ficava, e aí? Não, ninguém falava mais nada, a gente já ia para a sala de aula. E foi assim, né, a minha grande missão de vida, porque aí eu comecei a conviver, vivenciar aqui no Grande Tararé, no Disseu 1, Disseu 2, a realidade que acontecia aqui, com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, né, muita necessidade, muita pobreza, muita questão de maus tratos também, né, naquela época era muito difícil.
E aí a gente era professora, ao mesmo tempo a gente cuidava, quando um aluno demorava a vir, a gente ia na casa para saber o que aconteceu, né? Que era muito assim, aquele engajamento. Ainda eu não morava aqui no Disseu, nunca morei no Disseu, mas sempre tive esse engajamento muito forte, porque era o dia inteiro ali envolvido no trabalho. Então, durante a manhã eu trabalhava no Francisco Falcão, e isso foi em abril. Em julho eu já comecei a trabalhar com EJA, no Júlia Nunes, né? E no Júlia Nunes, que era no DCU. Então, a gente terminava ali nossa aula, nós professoras, e a gente já fazia um lanche, se deslocava a pé lá para o DCU para poder trabalhar à noite, depois voltava para casa. E aí foi um divisor muito grande, porque daí eu comecei a entrar, naquele ano teve um movimento muito forte do sindicato, né, em busca de melhorias. A gente não tinha carteira adequada, faltava muita coisa, inclusive carteira para os meninos sentados. Vamos aqui sistematizar para a turma que vai nos ouvir, nos ver e entender bem. Sim. Nós estamos falando de 1985. 85. Uhum. Então, o sindicato dos professores aí já se mobilizaram para fazer um grande movimento que lutava por condições melhores, por condições dignas de trabalho e até de salário. De salário também. Pois eu vou aproveitar, no BS, a sua deixa, e aí, quando eu fizer essa provocação, você já vai pensar. Um dos grandes estudiosos dessa temática, que estudou o movimento social, Norberto Bobbio. E o Bobbio diz o seguinte, que há 3 tipos de movimentos, os chamados movimentos reivindicatórios, os movimentos por novos direitos e movimentos que são políticos. E ele diz que, por exemplo, pegar um exemplo bem pedagógico para quem não está ouvindo e vendo, entender bem. Se o movimento luta, por exemplo, por uma parada de ônibus coberta, que não existe, e essa parada ela é construída, esse movimento reivindica, o governo atende e o movimento se desfaz, porque foi atendida aquela demanda. Mas, se a gente está diante de um governo mais autoritário, ao invés de atender, ele reprime. E aí o movimento pode se desfazer pela repressão ou se fortalecer, porque ganha corpo e volume para agir, para continuar lutando. Eu pergunto a você, já dentro dessa lógica, e pegando essa sua entrada em pleno movimento de greve dos professores no Piauí, você acha que esse movimento, essa greve, que você chega lá como professora, ajudou, por exemplo, a iluminar o seu caminho para ser ativista que você acabou por vir a ser? Sim, porque eu vi ali a oportunidade, primeiro que a gente tinha um movimento muito forte ali de tudo que a gente aprendeu com Paulo Freire, né? A gente não acreditava realmente que a gente podia transformar a sociedade, as pessoas através da educação. E ali, as pessoas que faziam parte daquele coletivo, elas estavam reivindicando uma educação pública de qualidade. Então, o mote era esse. E esse grupo que se organizava, nessa escola, inclusive, que eu trabalhei, a gente conversava com os pais, a gente combinava tudo. Era uma dor muito grande para entrar na greve. Então, você fazia toda uma preparação, a gente sabia dos riscos, que ia ter corte de salário, que ia ser muito forte, né? Tinha repressão realmente ali na hora, né? Forte, muito forte. E aí, e como eu vi a necessidade de realmente a gente ter uma carteira adequada para os nossos alunos sentarem, né? Ter uma merenda, ter a questão do material didático, que naquela época era bem, né, bem complicado mesmo, era muito restrito, não era como é hoje, né? Então, ali eu vi a possibilidade, sim, de melhor. Eu fui pelos outros, não foi por mim. É isso que você está falando, né? Naquele momento, entrar naquela luta reivindicatória, naquele movimento, foi para ajudar realmente a transformar a sociedade, as condições de trabalho ali, né? Porque ali, naquele primeiro momento, eu nem tinha muita ideia se eu ia ganhar pouco, se eu ia ganhar muito, entendeu? Então, foi bem ali. Sim. Então, realmente, e isso eu trago comigo até hoje, né? Porque e a gente sabia também das nossas colegas professoras, as condições que elas tinham, né? Então, a gente vivenciava tudo isso. Então, isso me inspirou realmente de lutar sempre por melhores condições de vida para as pessoas, né?
a partir das melhores condições de trabalho para nós professores, mas principalmente, prioritariamente, pelas condições do estudo ali, de aprendizagem daqueles alunos. Porque, às vezes, eu tinha que brincar de vamos hoje todo mundo sentar no chão, fazer uma roda, porque eu via que não tinha carteira para todo mundo sentar. E eu vivenciei isso. Já pensou? Eu fui repreendida por minha coordenadora, porque ela tinha que ter, eu tinha que ter uma meta de alunos aprovados naquela situação que a gente estava, ali do primeiro ano, repetente que chamava, segundo ano. E aí, e a gente fazia um trabalho sério de aprendizagem mesmo, para aprender. Aí, então, naquele momento, quando eu cheguei, que ela viu, ela disse, não, mas tinha que ter mais alunos, não podia ser só. Eu disse, não, os que passaram, eu garanto, eles vão seguir e eles vão aprender e vão seguir. Os outros, nós precisamos trabalhar com eles, porque eles não estão preparados para ir para outras séries e eles vão ficar, e não vai dar certo, vai acabar desistindo de estudar. E ela disse, mas como é que eu vou explicar? Né, na secretaria e tudo mais, eu disse, eu não sei. Se a senhora quiser passar, a senhora vai passar. Eu mesmo não passo. Então, eu sempre fui nessa linha. Aí, você percebe que é aquela questão com o sistema o tempo inteiro, né? Você vai questionando, você vai se posicionando naquilo que você acredita e como que você realmente pode fazer seu trabalho de forma... E aí não era só a Núbia, né? Ali era a minha voz, mas meus pares ali naquele momento, as professoras e professores vinham também nessa mesma linha. A gente tinha uma força muito grande dessa luta por uma educação pública de qualidade. A gente dizia assim, era educação pública de qualidade, valorização profissional e gestão democrática. Era um jargão já muito bem instituído pelos grupos que organizavam esse movimento grevista. Núbia, eu estou vendo aí essa sua empolgação em falar dessa entrada nos movimentos a partir de uma greve que foi organizada pelos professores, buscando cadeiras, melhores condições de salário, condições de trabalho mesmo dignas, né, para o professor. E aí, você fala e cita Paulo Freire como sendo um grande mentor intelectual de toda a formação pedagógica que ocorre no Brasil, sobretudo a partir da década de 70, embora os estudos dele sejam anteriores. Eu queria lhe perguntar o seguinte, Núbia, a Núbia que entra na Universidade Estadual para fazer o curso de História, porque nós estamos falando da Núbia que era aí professora normal, professora pedagógica, técnica. Lá do antigo Instituto de Educação, que hoje, inclusive, recepciona a Escola de Governo e logo o Empatec, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que o governador muito defende essa causa da digitalização, do mundo digital, da modernização e da inovação. Eu pergunto assim, você, Núbia, quando você de fato começa a atuar como professora e pela mão e pela porta do professorado, você entra nos movimentos sociais. Sim. E a Núbia que vem agora a ser diretora da superintendência e agora secretária, não veio porque é professora, veio porque a sua ação foi muito forte nos movimentos sociais. Como é que foi essa transição? Como é que você chegou aqui nessa secretaria? Conta isso aí para nós. Então, professora de sala de aula, 40 horas dedicadas, sem ter a licença-prêmio. Sim. Eu acho que eu tirei uma licença-prêmio na minha vida toda. Porque eu gostava, porque eu tinha medo de sair e não voltar para a mesma escola. E eu era muito ligada. Então, 20 anos aí direto. Lá aí na década de 90, e precisamente aí em 96, por aí, o professor João de Deus me convidou para fazer parte da direção do Sint. Primeiro, me convidou para fazer parte dos cursos de formação, então eu fiz aqui, trabalhando aqui na região do Liceu, eu era representante de escola, né? Ele era representante de escola, então eu era aquela pessoa que levava as reivindicações da escola para o sindicato. Era uma verdadeira ativista política e social. Pronto, e aí, nessa época, o João de Deus me convidou para... Foi muito rápido, eu fiz o curso e depois fiz curso aqui em Teresina. Fiz curso na região Nordeste, nós fizemos ali no Rio Grande do Norte, com a turma da região Nordeste da Confederação da Educação e da CUT também. E aí ele me convida para fazer parte da direção do Sint Piauí, do Sindicato dos Professores. O João de Deus, na época, era presidente do sindicato. Ele estava deixando de ser presidente, o Manuel Rodrigues assumindo,
Um anelzinho que que agora faleceu partiu, agora né? recentemente, nosso companheiro, né? Que deixou um legado muito grande aí de luta, né? Realmente uma luta muito forte O para a Nelzinho era um educação. ativista de primeira linha. Era. E aí eu fui ser secretária-geral. Uma referência que eu tenho como secretária-geral do Sinte Piauí foi o Ribamar Santos, né, que foi o Presidente do presidente PT. do PT, e que logo que eu assumi a secretaria-geral, ele foi lá no sindicato, disse que queria falar comigo, e ele conversou comigo sobre como que seria, ele falou assim, ele dizia assim, olha, você tem ideia de você é uma garota, eu era bem jovem na época, né, assumindo a secretaria-geral de um sindicato muito importante, e você tem duas opções: ser uma secretária burocrática, que você vai ficar fazendo ato o tempo todo, né, e fazendo ofício para mandar para os 27 núcleos do Sinte, ou você vai ser uma secretária-geral política, onde você vai criar coletivos, você vai fazer todas as Isso tratativas no nível de Estado. Ele falando, Ribamar. Ribamar. E então, Ribamar que era uma figura de pouco estudo, mas uma visão extraordinária, né? Poucas pessoas sabem que eu tenho essa referência muito forte e eu sempre gosto de relatar isso. Reforçar na memória, né? claro. E aí, aí eu falei, aí eu disse, mas como é isso? Aí ele foi explicar. Vocês não têm os funcionários aqui? Tem inclusive o Marquinho, que ainda hoje está no Sinte, ele escreve muito bem, e ele fazia ato, não, pois você vai orientar e os funcionários vão fazer e você vai dar todas as diretrizes, em algum momento você também vai fazer, mas você vai atuar nessa linha. Essa é o meu. Ele falou que eu estou lhe trazendo essa missão, né? Ele está falando assim, você tem uma grande oportunidade. E aí E importância, né? Valor, porque se você fosse ser uma secretária burocrática para fazer ata, não tinha. E aí eu peguei isso, né? E o Manelzinho era o presidente, né? O Manel Rodrigues. Ele gostava de ir para Passagem Franca todo final de semana, então quem ia programa de rádio era a Núbia, eu, a Rejane Barros, né? Que era a vice-presidente na época, então ficava muita coisa com a gente. Final de greve, ninguém queria dar entrevista, era a Núbia que dava, porque como eu sempre fui, né? De fazer assim, as coisas acontecerem. Eu não tinha nenhuma intenção de me candidatar a presidente ou alguma coisa. Então, eu realmente fazia o que tinha que fazer. E aí foi nessa linha. E eu fiquei no Sinte até 2007, se eu não me engano. Foram 2 gestões eu tive a experiência como secretária-geral, como secretária de Assuntos Educacionais. E, na época, eu fui eleita para ser secretária de Políticas Sociais da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, ali na efervescência do governo Lula, 2005 a 2008, eu fui secretária de Relações de Políticas Sociais da única e maior confederação da educação do Brasil. E isso me trouxe uma experiência espetacular. Uma repercussão nacional, Pronto, né? Repercussão nacional, experiência para, além da educação, que já era o que eu fazia na prática, aqui no Disseu, para ajudar, né? Além dessa visão que você pegou aí no início. E aí, depois disso, eu fui para a CUT, aqui, eu fui secretária de formação da CUT, eu disputei 2 eleições no Sinte, né? E aí a gente não ganhou as 2 eleições, mas uma vitória incrível. Disputou como presidente? Como presidente. E esses 2 momentos foram importantes porque foi um marco, porque quando a gente se colocou à disposição com um grupo para uma candidatura, é porque a gente percebia que a concepção estava mudando um pouco, então a gente não concordava, a gente colocou. A gente andou pertinho de ganhar, não ganhamos, aí foi uma segunda, não, aí deixei. Aí foi onde o governador Hélito, a gente caminhando lá naquela eleição que entrava aí em 2015, ele dizendo, está na hora de você vir para o governo ajudar. Porque ele sempre chamava, desde 2003, ele chamava, né, a liderança, a gente, eu sempre dizia, não, eu quero ficar no movimento e tal, e sempre fiquei mesmo. Aí ele convidou, e o Marcelino também, o professor Marcelino ficou me convidando. Marcelino Fonteles. Aí sim foi criada a Superintendência de Relações Sociais, professor Marcelino, ou superintendente. Aí foi feita uma discussão, foi feita uma equipe ali contemplando movimentos sociais do campo e da cidade, movimento sindical, né? E naquela época não tinha muito conselho, que foi a minha contribuição quando eu entrei, eu trouxe os conselhos para dentro também na secretaria. E aí acabei, né, conversando na CUT, os sindicatos todos apoiaram
a nossa vinda para o governo, ida para o governo naquele momento, e nós fomos. Núbia, eu quero fazer aqui uma provocação. Pronto, mas só uma coisa que eu queria dizer, que esse momento, ele foi muito, 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 muito importante na minha vida, porque, de novo, eu fui para um espaço, desde o primeiro momento, eu sempre vou para espaços que eu continuo fazendo o que eu mais amo, que é trabalhando em prol dos outros, né? Da educação, da formação, da organização, de cuidar de chegar nas pessoas aquilo que realmente elas precisam, né? Que são os movimentos sociais do campo e da cidade, movimento de moradia, movimento do campo. Então, os conselhos de políticas públicas, os sindicatos, a gente negocia, né? A gente tem a mesa que negocia com o sindicato. Então, quando eu cheguei no governo, né? Eu me apaixonei muito por aquele trabalho, junto com o professor Marcelino. Aí ele, em seguida, passou, já tinha passado no IFP, foi chamado para trabalhar, concurso para professor. E aí, o governador Wellington me convidou para ser superintendente, né? A companheira Sônia Terra ficou 2 meses, interina, e depois eu assumi. E aí, nesse percurso aí também, nós tivemos, assim, de gestores, né? Só para concluir. Teve o companheiro João de Deus, que ficou 8 meses, naquele período ali, de 2000, não lembro se foi 18, sei lá, mas foi ali. Ele ficou um período, e depois a gente volta, né, como superintendente. Aliás, a gente nunca saiu, porque tinha hora que eu era superintendente, tinha hora que eu era diretora, mas fazendo o mesmo trabalho. E isso de trabalhar para que as pessoas e as organizações da sociedade civil tivessem acesso, né, às políticas públicas, trazer suas demandas para o Palácio do Karnak. Vamos aprofundar isso, mas eu quero lhe fazer uma outra pergunta, porque eu já conversei com muitos colegas que fazem parte dessa gestão, de governo, de Estado, e uns fazem a seguinte reflexão, queria saber se você concorda ou discorda dessa reflexão que muitos fazem. Muitos dizem, que quando as pessoas saem dos movimentos sociais que vão para o governo, isso, por um lado, é bom, porque acaba levando para o governo gente com expertise, com experiência para lidar com os movimentos sociais, mas, por outro lado, prejudica porque enfraquece os movimentos sociais. E chegam a dizer que alguns dessas lideranças nunca mais voltam para o lugar de onde eles estavam, até por má interpretação dessa transição. Uhum. Qual é a sua visão sobre isso? Eu penso o seguinte, no meu caso, né, com a minha experiência, tratando da minha pessoa, quando eu decidi vir contribuir no governo, na gestão pública, eu tinha certeza que eu ia contribuir na gestão pública e depois eu ia seguir com a minha vida. A minha contribuição no movimento sindical, porque aí eu sou do sindicato, é diferente do movimento social, a militância do sindicato. Então, eu sabia disso. Primeiro, eu ia poder ajudar, né, as categorias dos servidores públicos, porque na CUT eu trabalhava com todas as categorias, não só da educação, inclusive do setor privado também, mas dali eu ia seguir minha vida, entendeu? Eu não tinha essa coisa de assim. E a outra coisa, eu vou estar no governo e eu vou trabalhar para que realmente as categorias tenham acesso, né, possam tratar suas pautas com respeito, com dignidade. Isso daí foi o que eu trouxe. E realmente, professor, foi isso que aconteceu. Com relação aos movimentos, eu tenho um maior respeito por cada sindicato, por cada luta. Eu vou à posse de sindicato, eu vou em alguns eventos, congressos, que as confederações, alguns sindicatos fazem, e tranquilo, transitando como secretário, como superintendente na época, e hoje como secretária, e eu tenho vamos dizer assim, esse diálogo, né, esse respeito, e eu, Núbia, tenho essa clareza. Não é que eu virei de forma alguma as costas, não. Eu acumulei experiência e eu cheguei numa etapa na minha vida que a minha contribuição é essa. Porque, inclusive, eu vi no documento de criação da secretaria que diz que a proposta era criar um espaço que democratizasse a gestão, dando vez e voz aos movimentos sociais, qualificando as políticas públicas, reduzindo os conflitos e aumentando o poder dos movimentos sociais.
Deu certo isso? Está funcionando assim mesmo? Pronto, estamos trabalhando nessa linha. Aí, falando aqui dos sindicatos, aí vamos dos movimentos sociais. Isso. São coisas diferentes. Mas acaba que, em termos dos acessos, né, de querer ser bem recebido, ser ouvido, dialogar, ser ouvido, espaço. isso é geral. Mas o que acontece? Vamos logo para fechar essa parte do sindicato. Com os sindicatos, aqui no governo Rafael, quando ele criou a secretaria e nos convidou para assumir a secretaria, a gente já havia um trabalho com o sindicato, só que não tinha um espaço organizado, institucionalizado para isso, né, digamos assim. Aí a gente sugeriu, o governador acatou, de criar a mesa permanente de negociação com os servidores públicos. Mesa permanente. Permanente. Essa mesa ela é coordenada pela Secretaria de Relações Sociais e pela Secretaria de Administração, secretária Núbia e secretário Samuel. E mais, ao todo, nós somos 8 secretários de Estado que fazemos parte dessa mesa. Quais são os outros? Os outros é secretário de Fazenda, Emílio, o secretário de Planejamento, Osto, o secretário de Saúde, Antônio Luiz, secretário de Saúde, o Disseu, é o Disseu, porque era o Antônio Luiz na hora que a gente formou. Na segurança. Aí, na época, o secretário de Segurança, Antônio Luiz, que na época... O secretário Antônio Luiz vem para cá na próxima semana. Pronto. O secretário Antônio Luiz, na época, ele fazia parte como secretário de Saúde e hoje está como secretário de Segurança, que na época, quando a gente criou, era o secretário Chico Lucas, né? Aí tem o secretário... Aí tem mais o secretário Pedro Rocha, que é do gabinete do governador, que é o que nos ajuda ali também nas agendas. Pedro, você é o Pedro. Então, nós somos 8 secretários e são 46 entidades. As 46 entidades entre sindicatos, associações que também negociam, né? E tem também as centrais, a representação das centrais. E nós, quando foi criada a mesa, que foi em janeiro de 2024, desde esse momento que a gente tem essa negociação permanente. Primeiro, a gente estabeleceu ali, primeiro momento, foi uma escuta, né, de todos aqueles sindicatos, com todos os secretários ali apostos, e cada um teve o tempo ali que queria para falar da sua pauta. E daí a gente conseguiu fazer a negociação, a gente criou comissões para ver a questão de reajuste, chegamos no 5,35, né, que o governador dividiu, que todo ano já tem, que é linear para todo mundo. Aí a gente pactuou a questão de o que tinha de pendência, de mudança, as questões mais de mudança de classe, de nível, né? Promoções, progressões, carreira, tudo isso a gente, concurso público, todas essas reivindicações na mesa. E aí depois a gente foi, você tem uma ideia, no final de 2024, ela foi criada em 23, no final de 2025, 25 foi ano passado, 24 mesmo. Final de 24, nós fizemos 47 reuniões no mês de novembro e dezembro, com cada sindicato, né? Quer dizer, com os 47, porque teve sindicato, foi mais de uma reunião, então nós fizemos umas 47 reuniões para fazer ali, negociar o que era possível para atender ainda dentro da gestão, né? E aí a gente fez isso, e depois a gente tem o tempo inteiro. Nas séries a gente recebe, lá na CEPLAN, na SEAD, a gente tem um escritório na SEAD só para cuidar dos servidores públicos, então recebe o sindicato junto com as séries, dá encaminhamento. Então, isso foi muito, muito importante para as categorias, porque tem esse lugar onde se trata as questões, onde se reivindica, discute, né, critica, mas ali tem aquele espaço. E o governador, tudo que acontece nessas mesas, em cada reunião, é passado para ele, e ele dá o parecer dele sobre as questões, né? Ou que são solicitadas. Então, para você ver que esse é o acesso direto com o governador, né? Do sindicato direto com o governador, através desse secretário de Estado, que não é assim, um secretário para depois falar com o outro, é todo mundo junto. Vou lhe dar um exemplo. Essa semana passada, 2 exemplos. Nós tivemos Cinti, na semana secretário de Fazenda, o secretário de Administração, as séries, e mais o secretário de Educação, que o secretário Osto Bandeira, diga-se de passagem. E desde que a MEMP foi criada, todas as reuniões com o Cinti é dentro da MEMP.
seja lá na SEAD, seja na SEDUC, mas sempre por dentro da MEMP. Ele apostou muito e apoiou muito a mesa, assim como todos os outros, mas só para citar que é um dos maiores Eu sindicatos. quero lhe fazer uma pergunta dentro disso, é bem pedagógica, para eu entender e quem vai nos ver e nos escutar entender também. Como é que funciona na prática? Está lá o sindicato dos professores, está lá o sindicato dos bancários, está lá o sindicato, enfim, as diferentes associações e os secretários estão ali. Eles fazem as suas narrativas daquilo que eles querem defender como mais importante, vocês escutam, aquilo que já é possível chancelar já resolve ali, aquilo que não é vai para um segundo momento. Quais são os sindicatos que são presentes, são mais atuantes e são mais duros nessas questões? Pronto. É possível dizer? Pronto. Primeiro, assim, foi bom você falar nos bancários, porque a gente tem duas mesas. Temos a mesa de negociação permanente com o sindicato de servidores públicos, que são esses 47 que eu falei, que é a negociação de salário, de concurso público, condições salariais, condições de trabalho e tal. E temos uma mesa de diálogo com o sindicato do setor privado, que aí está o bancário, está o Sintetro, está os comerciários, a gente dialoga com eles também as pautas que tem, está os motoristas por aplicativo, a gente dialoga com eles e encaminha a pauta deles. No caso do que você perguntou aqui, é o seguinte, a gente fez esse momento, que você colocou aí, que eu narrei, no início, na criação da mesa. Depois que a mesa se consolidou, a gente hoje tem reuniões específicas por segmento, e cada reunião tem uma ata onde diz ali o que foi tratado, tudo. Desde que a gente criou, a gente tem esse documento. Fica registrado o que a gente tratou e, quando a gente vai começar uma reunião, a gente já lê a ata da reunião anterior, aquilo que foi reivindicado e aquilo que foi atendido. Então, a gente sempre tem isso. Então, a gente vai vendo o que a gente já atendeu e o que não atendeu ainda, o que é possível, o que é mais para frente. Então, tem essa organização. Olha que bacana. Nunca na história nós tivemos isso. Porque também isso tem que caber no orçamento. Né? Tem. Isso está institucionalizado, isso tem como as categorias. Tem bem aqui, aqui a ata foi aprovado isso aqui. Aqui o governo acordou que vai cumprir. Então, aqui é um documento, né, oficial do Estado. Então, você vê que isso é muito importante. E, assim, os sindicatos, aí todos são guerreiros. Todos. Eu quero lhe perguntar isso. Todos são. Todos são. Os sindicatos, eles aproveitam bem esse espaço? Aproveitam. Eles vão lá e fazem valer isso? Sim. Porque se não for o sindicato organizado, mobilizado, não vai ocupar esse espaço. Sim. A gente tem a comissão também, por exemplo, tem os secretários, nas reuniões específicas, aí vai o secretário Samuel, a secretária Núbia, né, SEAD e SERES, o secretário de Fazenda ou alguém da Fazenda, a gente nunca faz reunião sem alguém da Fazenda, e mais o secretário da pasta, e uma comissão do sindicato, de 5, 6 pessoas. Aí a gente acorda, porque o sindicato gosta de levar mais gente, tem outros que menos, mas de acordo com ele a gente vai discutir a pauta e negociar. A última agora que nós tivemos, semana passada, na sexta, foi com o Simpol-JUSP. Nós fizemos uma boa negociação com eles, né, das pautas que a gente já vinha tratando, tinha umas coisas que precisavam, né, ser atendidas ainda agora, antes de abril, e a gente fechou na sexta-feira. E assim vai. Aí os outros já estão pedindo, a gente quer... e o nosso sindicato, que dia que vai ser? Aí a gente vai atendendo, assim. Então, tem as reuniões gerais e tem as reuniões específicas, mas dentro da mesa de negociação. Isso com o sindicato. Com os movimentos sociais, nós temos hoje, né, a gente atende os movimentos de um modo geral, as demandas que eles trazem, muita demanda de logística, de apoio para ir para eventos, né, e pautas, as reivindicações muito para realizar eventos ou para deslocamento, que eles participam de eventos nacionais e aqui no Estado. Então, e também políticas públicas, então, né? Então, assim, só para entender, a Secretaria de Movimentos Sociais, a SERES, ela dispõe de um recurso que, se uma associação de moradores quiser fazer um evento X, vocês apoiam nesse sentido ou não? Não, a gente articula. A gente articula com as secretarias parceiras para nos apoiar. Perfeito. E sempre a gente atende entidades que são
de caráter estadual. É lógico que as associações, a gente tem o OPA, então o OPA atende as associações. Popular, é. Mas, assim, no geral, a gente atende por exemplo, a FETAG, a MST, é o MAB, MPA, Movimento de Luta por Moradia, né? Aí do Moradia tem a CMP, tem o MTST, tem vários movimentos. Todos esses movimentos. Tem que fazer uns 3 programas com você para gente poder tem que ser um programa para cada, porque é toda a sociedade civil organizada que a gente recepciona nas séries. Então, a sua pasta, assim, pelo que eu percebo, é extremamente importante, embora a gente, às vezes, quando olha e fala assim, saúde, administração, segurança, mas uma pasta como essa é extremamente importante, porque é quem coloca você, o Estado e a sociedade civil em constante conexão, diálogo, exatamente, né? E direto com o governador. Aí, assim, dos movimentos sociais, nós organizamos uma mesa de diálogo com as quebradeiras de coco, né? Com as comunidades tradicionais, a gente tem uma mesa organizada, que tem um diretor que coordena essa mesa com outros órgãos, aí tem INTERP, SEMAR, tudo ali, né? Elas reivindicaram, a gente atendeu. A gente criou agora uma comissão de mediação de conflitos territoriais. Aí, o governador, o decreto saiu ontem à noite, que é para a gente institucionalizar isso que a gente já faz também, que tem uma questão, né, fundiária, algum movimento, aí chama nós, aí, as séries, aí a gente articula, o governador... Quem é que vai ser, quem serão esses mediadores de conflitos? São advogados? Não, é o que a gente já faz hoje, que no caso de... Comissão de Mediação de Conflitos Territoriais, principalmente com comunidades tradicionais, com a chegada dos empreendimentos, né? Que sempre tem aqueles conflitos lá do agronegócio, pronto. Aí é a SEMAR, é o INTERP, é a CEPLAN, é a SAF, as séries, e daí aí pelos movimentos tem a CPT, tem a COPEN, tem a Caritas. Nós somos uns cinco entidades grandes, que foi uma reivindicação da Romaria da Terra. Quem nos demandou foi o Dom Juarez, e foi atendido. E aí, quando tem um conflito, a gente articula com os movimentos daquele território. Então, é uma forma da gente, que nós vamos começar a trabalhar dessa forma, assim, institucionalizar dessa parte, igual nós fizemos com a MEMP. Então, a gente está trabalhando em cima de... Qual é a nossa missão, né? O governador sempre diz, é sociedade civil organizada, eu quero pautas organizadas, demandas organizadas para eu poder... né, atender e caminhar. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Por isso que é importante as mesas, porque você junta todo mundo ali, e aí você vai tratando as questões. Você imagina, na época lá do sindicato, o sindicato que ganha menos, outro que ganha mais, e todo mundo junto, do médico, dos motoristas oficiais, né, tudo na mesma, entendeu? Então, foi importante enxergar todo mundo no Estado. Inclusive, num momento como esse, ele é muito pedagógico, porque quando uma categoria está pedindo muito e uma outra, que não tem tanta organização ou força, pede, mas não é tanto, dá até para fazer um comparativo. Exatamente. Né? E o governador tem como dizer assim, para me atender todo mundo, tem que olhar todo mundo, Olha, né? Você e eu quero uma coisa importante, assim, ainda com relação às mesas. Nós falamos dos movimentos sociais, dos sindicatos, mas tem os conselhos de políticas públicas. Rapaz, é coisa demais. O Conselho de Política Pública são todos os conselhos, presidentes e vice-presidentes, todos os conselhos de políticas públicas organizados em um espaço onde se discute as demandas desse conselho. Aí a conferência, aí agora nós estamos com o Confoco, que é o conselho que cuida dessa parte as organizações da sociedade civil se organizam para poder correr atrás de projetos, se qualificar. Então, o Confoco, ele organiza isso, né? Que é Confoco. A gente está, inclusive, com edital para as entidades credenciadas para fazer parte desse conselho. Fabrício, depois você pode até passar aqui para ele. E aí, isso tudo linkado com a política nacional, né? Que é para as organizações da sociedade civil poder se credenciar para participar de editais, através de projetos, poder ter suas autonomias. Então, tudo isso, né, é discutido, é pensado e a gente cuida. Posse de conselho, tem o Conselho da Juventude, que vai ter posse, aí está lá as séries que organiza. O conselho lá no início, o CONSEA estava desarticulado lá no início do governo. Aí, na hora que o governo Lula se instalou, o governador Rafael, o que tiver de conselho que está desarticulado, vamos organizar, que é para na hora que
o governo Lula assentar, que vier os recursos, as coisas, o nosso campo já está no ponto. Tá Aí sentei articulado. com a Regina, com a equipe da Regina, nós, da Séries, a Jussiara e a esposa do Guedes, que cuida lá da pasta, na Regina, a Edna, e aí a gente fez aquilo. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. A gente tem uma equipe, temos 5 diretorias, contando aí com o administrativo financeiro, temos pessoas experientes do movimento, né, ligado ao movimento, tanto sindical como movimento social, mas também temos técnicos, que é para dar conta, estudiosos da política pública, é poder dar conta de botar as coisas Você para aí, andar. quando provocou essa coisa de articulação nacional, igreja, Romaria da Terra, eu queria saber de você sobre isso. Historicamente, no Brasil, a Igreja Católica sempre teve uma grande inserção na formação. Inclusive, recentemente, eu fui convidado para participar de um curso sobre fé e política. Sim. Né? E vi outro dia o ex-deputado federal Nazareno Fonteles, pai do nosso governador Rafael, falando também da ação que ele faz no... Movimento Fraternidade Cristã. Isso. Eu faço parte. Então, assim, você faz parte. Eu pergunto, as igrejas, eu não me refiro somente à Igreja Católica, mas as igrejas evangélicas, elas atuam nesse processo de formação ou elas não têm atuação política nesse sentido? E se tem, é mais à direita? Como é que funciona isso? Ou você, porque movimento social envolve toda a sociedade civil. Uhum. Dá para você falar um pouco disso para nós? Como é que é essa atuação? No caso de como eles estão organizados, a gente percebe mais assim, no caso das pastorais da Igreja Católica, eles têm muito esses programas, projetos mesmo de essa visão, né, de formação, né, formação política, de fé e política. Das outras igrejas, eu não sei bem como é que elas... Eles não atuam nesse não, movimento? Ele deve fazer, mas assim, é muito assim, entre eles, mas com certeza deve ter. Agora, quando a gente faz, por exemplo, como a gente tem um programa chamado Liderança em Destaque, é um programa de formação que a gente trabalha, que você já conheceu. Isso. Ali a gente chama todos, né, sendo lideranças, e eles participam bem. E eles gostam, assim, independente, porque da questão religiosa, mas tem uma questão da espiritualidade muito grande, assim, do querer da justiça social. Então, tem umas coisas que nos unem, assim, né? Justiça social, fazer o bem comum, né? Então, tem algumas coisas que juntam muita gente. Eu falo isso também, Nuba, porque teve aqui comigo o secretário de Justiça, o coronel Carlos Augusto. Sim, ele disse que tem notado, dentro do esforço de atuação das igrejas evangélicas, uma inserção muito grande nos presídios. Sim, eles fazem. Então, ele até disse, comparativamente, e me corrija depois o novo secretário, se eu estiver errado na informação, que até nessa perspectiva das igrejas, a atuação da igreja evangélica nos presídios tem sido maior, tem sido mais numericamente identificada do que da igreja católica. Segundo ele, a igreja católica até tem participação, mas a igreja evangélica tem um pouco mais. Uhum. Mas, saindo dessa pauta, eu queria perguntar para você o seguinte, Sérgio, Núbia, quais são hoje os grandes desafios da sua secretaria? Que você já está fazendo, mas que não conseguiu avançar muito. Dá para fazer um balanço disso, um levantamento? Hoje as séries de 0 a 10 está com que nota? O que a séries consegue fazer, conseguiu fazer? Porque nós estamos terminando o primeiro ano do governo Rafael Fonteles, já deve ter um balanço, um relatório, o governador adora números, governador, tantas mesas, tantas reuniões, como é que está isso? Pronto. A gente tem o compromisso de gestão, né, governador? Como a nossa secretaria foi criada já a lei de janeiro de 2023, as outras passaram por aqueles processos, né, das reuniões, teve seminários, né, teve um planejamento, teve transição. Isso. E nosso já foi 2023. Já a gente trabalhar. Nasceu em 23 já com o desafio do OPA, né, de colocar o OPA para implantar o OPA, junto com o secretário Washington Bonfim, com a CEPLAN. Então, a gente entrou... Foi meu aluno no Colégio Diocesano. Foi? Foi, Washington Bonfim. Estou trazendo ele aqui. Eu já fui lá na Secretaria da CEPLAN 2 vezes, mas Pronto. Ali não é fácil achar ele ali, não. Porque a CEPLAN é muito, né, ampla, cuida. Planejar o Estado não é fácil. Não é fácil. Aí a gente já entrou
trabalhando, né? Então, o primeiro desafio, o OPA, disse, o OPA tem que dar certo. Então, enquanto o secretário Washington pensava tecnicamente e discutia com o Colab como é que ia funcionar, porque é digital, porque o OPA, qual era a missão do OPA? Era fazer o quê? Acessar a política pública por meio digital e de forma participativa. E aí tinha que qualificar a liderança, porque a maioria não sabe lidar com essas tecnologias. E aí a gente precisava dialogar com a liderança, né, apresentar a proposta, e a gente foi construindo junto também com elas, as lideranças de Parnaíba e de Teresina. Então, a gente ficou correndo de Teresina para Parnaíba para formatar ali o OPA 2023. Na primeira versão. Na primeira versão. A primeira edição foi 23, que é 23, que foi as obras em 24, depois 24, aí a gente conseguiu, a gente conseguiu cumprir a meta que ele tinha colocado, que tinha um percentual de votação, que era 10% da votação do ano anterior, né, da eleição anterior nos 2 municípios, a gente conseguiu. E aí só que quando a gente conseguiu, ele disse, agora vamos ampliar para mais 3 municípios, para ficar nos 5 maiores municípios. Aí foi outro desafio, com a mesma equipe, ali fazendo as coisas acontecer e correr para mais 3 municípios. A gente conseguiu também. Aí depois, manteve, né? Manteve. Nós já estamos com Teresina e Parnaíba na 4ª edição, né, que foi 2023, 2024, 2025, 2026. E nas outras municípios, no 3º. E tudo isso, o OPA, ele é... Os municípios são o quê? Piripiri, Picos e Floriano. Okay. Aí Parnaíba e Teresina. E aí, o que acontece? O OPA, ele é um instrumento de participação popular muito importante e especial por ser digital, e também ele é completo. Porque, ao mesmo tempo que a pessoa aponta a obra, a liderança, mas as obras, ou as propostas, melhor dizendo, depois ela tem que conferir, né? A gente acaba sabendo se aquilo que ela indicou era o que a comunidade queria, porque passa pela votação, a votação popular. Não existe possibilidade da liderança indicar uma obra que, de fato, não é a obra solicitada pela Exatamente. Aí depois vem a questão do processo de construção daquela obra ou do serviço, que é todo o tempo ali acompanhado pela associação, pela liderança, e aí depois vem a questão, é uma obra que é de boa qualidade, foi do jeito que a gente pediu, tudo isso tem. Então, veja bem, ele ao mesmo tempo, você reivindica a política pública e você ainda tem um controle social, porque as lideranças, eles têm uma coisa de um sentimento de pertencimento. Então, o OPA é da liderança. Não tem conversa de outra pessoa, porque se disser, tem confusão. Eles querem, inclusive, que tenha a placa com o nome da associação. Eles reivindicam sempre isso, que tem o nome do OPA, mas eles querem que tenha o nome da associação, que é para dizer que realmente é uma obra da comunidade. Então, uma experiência espetacular. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o fato do OPA ter dado certo, ali a gente entrou e já correndo atrás de fazer isso, já foi uma entrega importante da secretaria e que o governador colocou como um dos compromissos de gestão, que era acessar as políticas públicas por meio digital, né, de forma participativa. Nós conseguimos. E a outra questão também é a parte como você colocou, das mesas. A gente está organizando, a gente não concluiu, a gente ainda vai fazer a mesa de diálogo com os movimentos sociais urbanos, urbanos, em Teresina, que a gente está para criar agora, está para ainda nesse semestre, ainda vai, antes de terminar a gestão, nesse semestre nós vamos fazer isso, e temos, e consolidar as que nós já construímos, né, também. Eu acho que já está consolidada a MEMP, que é a Mesa de Negociação Permanente, a MESP, que é com o setor privado, a das quebradeiras de coco, com os quilombolas a gente criou, está rodando, e tem essa dos conflitos territoriais, que também vai ser para frente, que a gente já está no ponto, e tem essa mesa aqui, também a gente está criando uma mesa de diálogos para tratar aqui dos conflitos territoriais urbanos, que aí são os movimentos de moradias, que pediram, a gente está formatando isso também. Então, é assim, professor, nesses 3 anos, a gente
aquilo do que o governador colocou para nós, uma demanda com os quilombolas que ele colocou, a gente também cumpriu, né, da fórmula ele já deu como todos os compromissos que ele colocou, nós já cumprimos. Agora, qual é o desafio? O desafio é a gente consolidar esse trabalho da secretaria dentro de uma estrutura, de um planejamento estratégico para frente, né? Porque o governador já assumiu o compromisso, por exemplo, o OPA vai ficar um instrumento de Estado, porque vai para a lei. O deputado Fábio Novo, inclusive, está apresentando aí uma proposta de mudança na lei de participação social para poder já ficar instituído, eu quero abrir um parênteses aí, e tem, sim. me permita, exatamente porque você colocou essa preocupação, que eu estava, inclusive, com ela aqui engatilhada para conversar com você. Porque quando é só uma política de governo, o governo que entra pode não manter essa política. Isso. Daí a preocupação, porque se a gente pegar o período de 2016, quando ocorreu o impeachment da ex-presidente Dilma, e ocorreu a eleição do Bolsonaro, que vai até 22, a gente percebeu um claro retrocesso em todos os movimentos sociais no Brasil. Sim. Aí essa preocupação que é da secretaria, que é dos movimentos sociais e que é do parlamentar, porque você está citando que o deputado Fábio Novo já está apresentando um projeto para ser aprovado e virar efetivamente uma política pública, né? Há quantas anda isso aí? Política de Estado. Está encaminhando. A outra também política de participação social que o governador também, que a gente deu conta, né, junto com a CEPLAN e com a Segov, que foi os diálogos pelo Piauí, que foi o planejamento participativo nos 12 territórios com a presença do governador. O governador, ele falou, foram 85 lideranças que dialogaram diretamente com o governador, defendendo, né, isso nos 12 territórios, defendendo as propostas para o seu território. Então, foram mais de 240 propostas, então foi muito, muito, muito importante, e ele assumiu o compromisso de deixar também isso em lei. Então, o secretário Washington também está cuidando. Vai virar. Aí, daqui de 2 em 2 anos, tem tanto, porque nós fizemos agora, no ano passado, a revisão do PPA, que foi participativo. Mas, em 2023, a gente já tinha feito a elaboração do PPA, que foi aqui em Teresina, um grande seminário, também participativo. Mas o governador quer que fique, realmente, é esse modelo que nós fizemos a revisão agora, de 2 em 2 anos, tanto para a construção quanto para a revisão. Então, isso do ponto de vista da participação social, da política de participação social no Brasil, não existe. Então, aqui no Piauí, está fazendo escola. Da forma como está, tanto o OPA, que é digital, que envolve o digital, que é participativo, como também o diálogo pelo Piauí, que também, ele também tem a questão de inteligência artificial, ajudando ali a organizar as propostas, porque é tudo, né, muito, muito bem cuidado para não perder nenhuma entidade. Em diálogos pelo Piauí, nenhuma proposta. O presidente Lula possa propor diálogos pelo Brasil. Pois é. Não é? Então, essas duas aí, o governador já assumiu o compromisso, vai deixar como política de Estado. E tem também esses instrumentos. Agora, nós fizemos uma coisa pioneira também, a primeira consulta prévia, livre e informada, com comunidades tradicionais, acerca de o licenciamento ambiental de um grande empreendimento. No caso, foi a segunda etapa da Porto, né, do Porto de Luiz Correia, que é a TUP, Terminal de Uso Privado. E foi feita uma consulta prévia, livre e informada com as comunidades de pescadores. Nós realizamos, em cada comunidade, nos 4 municípios, não só em Luiz Correia, mas Parnaíba, Ilha Grande e Cajueiro da Praia, né? E aí nós fizemos e entregamos para a comunidade. Nesse caso, quem participa? É o prefeito? É o presidente da Câmara? Só as entidades, só pescadores. Tá. As colônias de pescadores, associações de pescadores, só pescadores. E aí, de entidade, tem com as secretarias, né, que fomos nós das séries coordenamos. Então, foi a CEPLAN, a CEMAR e a SERES. Né? Foram essas secretarias. E a Porto Piauí, que é a empresa, né? Que é uma empresa pública, por isso que a gente conseguiu fazer também, assim, que foi mais tranquilo para a gente fazer, porque é uma empresa pública, por isso que o governador, né, teve, né, autorizou a gente fazer e ficou bem, e foi muito importante. A gente conversou com todos os órgãos, né, Defensoria Pública, estadual, né, a federal, a Ministério Público Federal, as universidades. Isso. A gente comunicou para todo mundo, a gente, né, também está dando um devolutivo dos relatórios, né?
E o que é mais importante, o que foi pactuado nessa consulta prévia, né, a gente conseguiu, que como garantia de direito, dentro do licenciamento ambiental. Então, e aí a gente entregou documento para eles, estão com documento, qualquer coisa, eles ali vira, eles podem acionar e cobrar, né, da empresa ou do poder público essa questão. Então, por isso que eu estou lhe falando, é um trabalho grandioso que a Secretaria faz, os desafios são exatamente esse, de fazer com que essa Secretaria ela continue dentro, coordenando a política de participação social, dentro de uma dentro de uma modelagem de participação social no Estado do Piauí, da política de participação social no Estado do Piauí, onde envolve a Secretaria de Planejamento, que cuida dos territórios, que cuida do planejamento, que cuida do OPA junto com a gente, a Secretaria da Agricultura Familiar, que tem um trabalho dos conselhos territoriais, coordenado pela secretária Rejane, né? Também, que é muito forte em todos os territórios, tem a política, porque nosso estado é muito rural, né? Tem muita agricultura familiar, então é muito forte. E é isso, né? Então, nós da Secretaria de Relações Sociais. E, assim, a orientação do governador, muito claro, tem a secretaria que cuida das demandas e cada secretaria, né, tem esse acolhimento, né, de acordo com as orientações dele. Porque, por exemplo, chega uma demanda que é relacionada à segurança pública, a gente aciona o secretário de segurança, fala com ele, né, caminha com ele. Se é com o secretário Samuel, da mesma forma, se é com o secretário de educação, da mesma forma. Então, secretária Rejane, né, a secretária João de Deus, que antes era a Regina João de Deus, que também cuida lá. A Secretaria do João de Deus é uma secretaria da SAS, que é muito grande, tem muita política sendo desenvolvida, né, com indígena, com quilombola, da assistência social como um todo, também tem a questão de pessoas em situação de rua, é muita coisa lá, né? E que também, então, toda a equipe do governo Rafael, né, e como eles chamam, o time do governo Rafael, a gente é muito articulado e a gente trabalha muito, realmente, muito nessa linha de resolver as coisas, né, de uma forma, né, de junto mesmo, para poder otimizar, que dê resultado. Melhorando a vida das pessoas que mais precisam. E com agilidade. Secretária, pode até não parecer, sabe? Nós já estamos com 1h30 aqui de conversa boa. Então, eu imagino. Eu vou lhe pedir o seguinte, você vai olhar para essa Câmara e dizer para todo o movimento social desse Piauí, que você lida, que você acolhe, que você está no dia a dia fazendo o enfrentamento das causas e defesas, e dizer duas coisas. A primeira, o que os movimentos sociais podem esperar da secretaria e da secretária, e também que falta esta secretaria faria se ela não existisse. Diga isso para quem vai nos ouvir e nos ver agora. Então, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, né, como um todo, através dos movimentos sociais, podem esperar o melhor acolhimento, né, o melhor acolhimento mesmo das demandas, respeito, né, para as demandas que cada um traz, né, daí dos seus coletivos, que é o que a gente sempre faz. Então, a equipe inteira é muito assim, engajada em dar resolutividade para as demandas que os movimentos chegam. Então, esperem sempre isso das séries, porque é essa secretaria que acolhe, que escuta e que encaminha. Né? E da secretária Núbia, o que os movimentos podem esperar é muita coragem, muita determinação, muita força, né? Essa pessoa que está diuturnamente preparada, né? E disponível para encaminhar as questões, as situações, as demandas da sociedade civil organizada para o nosso governador Rafael Fonteles. É isso. Você que nos vê, nos escuta, acesse as nossas redes sociais, ative o sininho aí, faça com que as nossas conversas cheguem muito mais longe, levem muito mais resultado a todos que precisam. Porque o Pode Escrever é esse projeto. Pode é um projeto que quer levar para todo mundo informação de qualidade, prestação de serviço e, claro, consciência política para participar e transformar não só a sua vida, mas a vida de toda a comunidade. Salve, salve, até a próxima. Muito obrigada, professor. Vamos fazer aqui um brinde, ó. Ao Pode Escrever, a todo o movimento social
que acompanha essa importante Secretaria do Estado do Piauí. Viva os movimentos sociais. Viva!